hoje, 15 de junho de 2012, surgem duas notícias. Em primeiro lugar, o Conselho Nacional de Justiça suspendeu o concurso à magistratura do Estado de São Paulo, agora na última fase, com entrevistas pessoais entre a banca e cada candidato. Entendeu-se que isso não constava do edital de concurso e, portanto, houve a suspensão liminar daquele certame. Em segundo plano, o órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo devolveu lista sêxtupla remetida pelo Ministério Público para a ocupação de vaga no 5º Constitucional reservado aos promotores de justiça. Explique-se. A lista sêxtupla consta, evidentemente, de 6 pretendentes. O que fez a nobilíssima instituição do Ministério Público? Colocou 3 candidatos, procuradores de justiça e, portanto, já atuando no 2º grau, e 3 candidatos remanescentes, que seriam membros do Ministério Público em 1º grau. O órgão especial do Tribunal de Justiça, com razão, acentuou que aquilo estaria a fraudar, de alguma forma, a possibilidade de o tribunal escolher entre os 6 apenas 3, porque só 3 teriam, tradicionalmente, a possibilidade de ocupação do 5º Constitucional por serem já ministros ou ocupantes do 5º Constitucional no 2º grau, ou seja, funcionando em 2ª instância. O tribunal seria obrigado, por força da tradição, a remeter só aqueles 3 ao governador do Estado. E os remanescentes ali estariam apenas para fazer número. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já havia devolvido uma lista sêxtupla remetida pela Ordem dos Advogados de São Paulo há uns tempos atrás, gerando-se uma crise acentuada, porque a Ordem teimava que seria ela o juiz da capacitação dos candidatos, e o tribunal se recusava a escolher os 3 que seriam remetidos com seus nomes ao governador do Estado. Isto é ruim, porque a ausência de um desembargador a mais pode concorrer para a retenção maior nas milhares de ações cíveis e penais que estão estocadas nos arquivos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, coisa que acontece também no Tribunal Regional Federal aqui, cujo arquivo já foi cognominado de Lost. Quando se indaga onde se acha um processo, se diz está no Lost, com remissão a uma série de televisão que este cronista nunca assistiu, aliás, mas dizem que é muito estimulante. Isto é ruim, não fica bem para a necessidade de aceleração da tramitação e julgamento de processos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e significa também uma disputa intestina entre o Ministério Público e o Tribunal de Justiça por seu órgão especial. A instituição é muito orgulhosa, com razão, e valente também, com razão, e agressiva também, com razão, e vê os seus candidatos afastados pelo Tribunal de Justiça. Oxalá haja a negociação nos gabinetes, porque se não houver, isso há de gerar uma problemática muito séria, uma espécie de cisma. Como já existe um cisma assemelhado com a Ordem dos Advogados do Brasil, de repente, pela primeira vez na história das duas instituições,
promotores de justiça e advogados hão de se irmanar, dão-se as mãos a disputar no órgão especial do Tribunal de Justiça as suas reivindicações, que agora não seriam mais isoladas, mas seriam duplamente acrescidas com vontade unívoca, que se resolva o problema rapidamente, porque o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já tem um outro. O Conselho Nacional de Justiça suspendeu a última fase, a quarta e última fase do último concurso, em razão de entrevistas pessoais, individuais e privadas dos examinadores com os candidatos que chegaram ou que haviam perlustrado aquilo tudo, atingindo a última fase, a saber se e quando aquele candidato teria ou tinha condições pessoais para assumir a toga a título de experienciação durante os 2 próximos anos, para então ser vitaliciado. Isso é muito complicado. Ao tempo em que este advogado, ainda jovem, começava a ter uma certa dose de experienciação de aspectos políticos desse tipo de concurso, houve candidatos que eram havidos como comunistas. Os jovens daquele tempo, lá pelos idos de 1970 e nada, durante a ditadura, costumavam ser da esquerda. Este advogado era da esquerda, era bonito ser esquerdista. O que aconteceu? Como a dita revolução estava a pleno vapor, ser comunista era uma tatuagem horrível, vermelha, posta na testa do candidato. Ele era expurgado. E houve moços competentíssimos, aliás, que haviam recebido essa mancha negra, ou essa flor lilás de extravagância ideológica. Postos tais candidatos sob a batuta de entrevistamentos foram refugados porque eram de esquerda. Imagine se naquela época um juiz comunista ou esquerdista. Não seria bom nem para o tribunal, nem para a justiça, nem para a ditadura. Este advogado se lembra de uma época em que Nelson Hoffenbauer, Hungria, era ainda ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu devo ter aí pelos cantos uma fotografia minha com o ministro Nelson Hoffenbauer, Hungria, chamado naquele tempo de cabeça de ovo. Ele era calvo e tinha o crânio ovoide, mas era genial. E Nelson Hungria, indagado durante uma palestra que estava a fazer em Santos, afirmou o que pode fazer o Poder Judiciário frente à boca dos canhões. Então, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, àquele tempo ou naquela época, quando entrevistava um candidato que fosse de esquerda ou comunista, como se afirmava, também se estribava nesse pressuposto, o que pode fazer o Poder Judiciário frente à boca dos canhões, e não aprovava o candidato. E isso motivou a interferência a favor de um deles, de um dos candidatos, genial, por sinal, diferenciadíssimo, hoje eminentíssimo desembargador. Aquilo provocou a interferência de muitos juristas de São Paulo, no sentido de convencer o Tribunal de Justiça que o jovem não era comunista ou esquerdista, era apenas moço e apaixonado pelas coisas do Brasil. Isso poderia acontecer hoje? Não. Porque hoje ser homossexual não é defeito. Hoje ser lésbica não é defeito. Hoje ser negro é qualidade, porque os negros têm as suas cotas e estão em igualdade de condições com os brancos, com os índios, com os vermelhos e coisas que tais. De maneira que, no momento presente, essas entrevistas são feitas exclusivamente para a aferição da psicologicamente adequada capacidade de distribuir justiça.
nada mais. Se o candidato tiver um comportamento mais delicado, às vezes até é melhor, porque há de tratar com mais elegância os seus jurisdicionados. É problema sim, quem sabe não há mais problema nisto. A verdade é que o ministro Joaquim Barbosa concedeu, aliás, indeferiu liminar pretendida para que o concurso fosse terminado ou ultimado. As coisas estão assim, são 70 candidatos aprovados, ao que consta, e tudo está nessa zona grídia. Que se resolva logo o problema, ou que se resolvam os dois problemas, com a ultimação do concurso à magistratura do Estado de São Paulo e a aprovação definitiva dos 70 juízes que estão ávidos para o impostamento da beca, e que se resolva a questão correspondente à lista sêxtupla do Ministério Público, que há de teimar, talvez, e que, se teimar, há de gerar uma crise durante os próximos anos. E tenho dito.